Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Coubecast. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a sua presença. Estou muito feliz por compartilhar esse momento com você. E a nossa entrevistada de hoje vai compartilhar muitas histórias conosco. É a Lucilene. Ela é consagrada à Ordem das Virgens. Seja bem-vinda. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Oi, Gil, eu que agradeço. Eu que estou muito feliz por estar aqui na sua presença também. A Lucilene tem uma história de muita fé, de muitos acontecimentos, e ela pertence à Ordem das Virgens Consagradas. Talvez, assim como eu, você não conheça muito bem essa ordem, né? Mas hoje nós vamos conhecer um pouco melhor e também conhecer melhor a sua história, que você vai compartilhar aqui com a gente. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de agradecer aos patrocinadores deste episódio, a Viríditas Suplementos e as camisetas Templo Vivo. Muito obrigado por apoiar esse episódio. Então, tudo aquilo que você vai acompanhar, todo esse conteúdo vai chegar a você graças aos nossos apoiadores. Amém. Eu quero entender o que é essa consagração. A Ordem das Virgens. O que é a Ordem das Virgens? Então vamos lá. A Ordem das Virgens é uma forma de consagração muito antiga da Igreja. Ela nasceu praticamente com os apóstolos, que hoje é a pessoa dos bispos. Uhum. As consagradas na Ordem das Virgens são mulheres que fazem um propósito público de virgindade diante do bispo diocesano e de todo o povo. Nós somos celibatárias, professamos os votos de obediência, pobreza e castidade e perpétuo. Eu já sou perpétua, graças a Deus. Nós não nos consagramos em uma comunidade. Na verdade, nós estamos ligadas à diocese, à pessoa do bispo. Ele que se torna para nós o nosso superior. Então, para nós consagradas, a igreja particular, e no meu caso é a Diocese de Marília, ela se torna o grande amor da nossa vida. É onde a gente se identifica como a nossa casa, nosso território. Dentro dessa consagração, nós nos tornamos misticamente esposa de Jesus. Mas com isso nós temos a nossa missão, que é o serviço dentro da igreja. Então nós atuamos como catequistas, ministras, estamos envolvidos. No meu caso, hoje eu estou bem envolvida na paróquia, na diocese. Na verdade, eu estou a serviço da diocese e a serviço do meu bispo. Também permanecemos no nosso trabalho, ou seja, a diocese ela não tem um compromisso financeiro conosco. Nós nos mantemos com os nossos trabalhos. E mulheres de oração, muita oração, porque nós somos convidadas a rezarmos pelos padres, pela nossa diocese, mulheres silenciosas na oração. E como acontece essa admissão? A admissão só acontece pelo bispo diocesano. Existem alguns, alguns requisitos, né, que são primordiais para admitir na Ordem das Virgens. A primeira, que não pode haver núpcias, ou seja, ela não pode ter sido casada, ou que ela professe contrário à castidade. Perseverança, porque somos mulheres já não uma idade tão avançada, mas seguras daquilo que nós escolhemos, então perseverantes ao sim, um sim sem volta. Né? E a admissão do bispo. Mas como que acontece essa admissão? É diretamente com o bispo? Então, muitas vezes não. Às vezes a moça ela se sente esse chamado de ver essa consagração, então ela vai procurar o pároco da paróquia dela, vai se colocar, né, à disposição dele, o desejo, ele vai emitir uma carta, e essa carta é enviada para o bispo. Dali para frente é onde ele pede um processo, né, de conhecimento, de estudos, de formação, e aí ele que resolve se admite ou não.
Hoje nós estamos na Diocese de Marília, existem outras consagradas? Sim, nós somos em 3. Eu, que sou lá de Pacaembu, da região 3, temos a Aparecida da região 1, da paróquia Santa Antonieta, temos a Maria Marques, lá da região 3, da paróquia Nossa Senhora da Glória de Tupi Paulista. Você que talvez se surpreendeu com essa explicação da Lu sobre a Ordem das Virgens, eu tenho no meu coração, toda vez que eu descubro uma nova riqueza, né, da nossa fé, a riqueza das vocações, a riqueza do chamado de Deus para cada um de nós, esta criatividade, de certa forma, do Espírito Santo em visitar a nossa história, o nosso contexto, esse chamado tão particular, que para mim fica ao ouvir assim a explicação do que é a Ordem das Virgens. E entendendo um pouquinho mais, agora que a gente já se situou em relação à Ordem das Virgens, eu quero entender um pouquinho a sua história, né? Como foi que essa vocação tão específica, talvez para você desconhecida por um certo tempo da sua vida, como foi o seu caminho até chegar a essa decisão? Porque ter a decisão, professar esta decisão e se consagrar dentro de um aspecto de se decidir por não se casar, pela virgindade perpétua, então são decisões muito firmes, muito seguras e difíceis. Imagino que Deus tenha tido aí um caminho, um processo, esse processo a gente vai entender nesse episódio do Coubecast, mas fala um pouquinho sobre a sua infância, a sua família, suas primeiras experiências com Deus. Sim, e é muito importante essa parte, né, da minha família, porque vai ter vários sinais, né, que me levaram à Ordem das Virgens, porque eu sou, assim, plenamente feliz aonde eu estou hoje, aonde Deus me chamou, Deus me plantou e agora eu tenho que florir. Uhum. É a flor que Ele escolheu. Então, a minha infância, voltando a dizer, a minha família é uma família simples, mas uma família com uma religiosidade muito grande. Eu tive uma base. Então, eu não tenho o que dizer da minha infância. Mas o que mais me marcou na minha infância foi o meu avô. Nós somos em 4 irmãos, na verdade. Minha mãe hoje já é falecida. Uhum. Ela não alcançou 1 ano da minha consagração, mas ela deixou depois uma mensagem, eu espero lembrar, você me ajuda. Eu te ajudo. Tá. E nós somos em 4 irmãos, nós somos em 3 mulheres e 1 homem, todos estão casados com a sua vida. Hoje eu vivo com o meu pai, por isso a ordem me dá essa graça de evangelizar, de ser toda de Deus, mas eu posso cuidar do meu pai. Uhum. Então eu cuido dele, do meu jeito, mas ele está feliz com os cuidados. E então eu mantenho. Então voltando para minha infância. Meu avô me marcou muito, meu avô paterno. Eu lembro que eu vou dar as datas, mas não certamente, mas que eu consiga lembrar. Entre 7, 8, até 9 anos, eu lembro, nós sempre moramos no sítio. Até hoje eu moro no sítio, mas naquela época eu morava um pouco mais distante, de 6 a 7 quilômetros. Então, todos os domingos, ele me levantava bem cedinho. Eu lembro que ele pegava uma sacolinha e eu lembro que ele colocava um chinelinho e eu me emociono com tudo, tá, Gil? É um problema Fica meu, à tá? vontade. E nós caminhávamos. E o bairro que eu morava chamava Bairro Areia Branca, justamente porque era uma areia fininha e geladinha. Nossa, dá até para sentir o pé na areia. E quando nós chegávamos na igreja, ele, com aquela simplicidade, ele catava meus pezinhos e limpava na barra da calça dele para tirar. E me colocava o chinelinho. E eu lembro até hoje, Gil, a igreja estava em reforma, mas eu ficava encantada com tudo que eu via lá dentro. E eu tinha um encantamento muito grande pelos padres. Nossa, como que eu gostava de ver aqueles homens de batina. Não entendia nada. Mas quando eu via o bispo, eu ficava mais encantada, porque eu adorava quando ele colocava, claro, a mitra, mas eu não entendia que era aquilo. Entendia que era alguma coisa. Passada a minha infância, fui colocada na catequese.
Então, já aos 10, 11 anos, fui evangelizada por um padre Ângelo, padre italiano, muito bravo, assim, porque era a cultura dele, bem enérgico, aonde a nossa catequese era aprender a rezar. E era tomar as lições com as orações. Se errou uma palavra, voltava. Aquela catequese mais antiga de A decorar mais as antiga, orações. isso. Então chegava um momento que a Santa Maria já não ia mais, mas ele dizia: nós só vamos sair daqui quando a oração estiver rezada perfeitamente. E isto me ajudou, como me ajudou toda os meus amigos e amigas naquela época, uma aproximação da palavra de Deus e o terço. Isso aqui era sagrado. E eu lembro que eu gostava muito quando ele se aproximava da palavra de Deus, e hoje eu tenho isso comigo, ele nunca pegava ela de qualquer jeito. Porque ele dizia que ele estava tocando uma pessoa, eu nunca me esqueço disso. E eu pensava, mas é um papel. Mas ele dizia, não, é uma pessoa. E eu lembro que ele havia proclamado a leitura do Evangelho, onde a mulher que tinha aquele sangue, né, que menstruava, né, aquele sangue, e ela foi curada ao tocar o manto de Jesus. A hemorroísa. Isto. E aí, eu lembro que o bispo vinha fazer uma visita pastoral, né, na nossa capela, e eu disse, eu sentia muita dor de cabeça, desde pequenininha, muita dor de cabeça. E eu falei, então eu vou ser curada. Mas eu não falei nada para ele. Então, quando o bispo chegou no dia da visita, eu lembro como hoje, quando ele estava na porta, a luz que saía de fora abriu um clarão, e eu fiquei apaixonada pelo bispo. Fiquei apaixonada, eu era uma criança, mas aquele homem me representou tanto, mas tanto. Foi ali que eu já comecei a me sentir atraída por Jesus, mas sem entender nada. O bispo entrou e eu pulei no manto dele. Eu só vi quando o padre me tirou. Mas minha dor de cabeça sumiu, tá? Não sei se foi do susto. E aí ele, conversando comigo, ele me entregou uma foto dela. Disse, ela se chama Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela gosta muito dos padres. E ela veio para rezar pelos padres. Então, faça amizade com ela. E Gil, daquele dia em diante, ela não saiu mais da minha vida. É claro que eu era muito criança, não sabia nada da história dela. Não tinha uma consciência, mas já havia um processo de Deus acontecendo. Então, eu só fui buscar a vida dela depois que eu já tinha conhecimento de uma leitura melhor, né? Que aí a amizade se construiu. Antes de você continuar, acho muito interessante aproveitar esse gancho e pontuar a importância do nosso testemunho para as crianças, né? Porque elas percebem os detalhes do ambiente. Então, às vezes, as famílias, os casais se portam, né, de qualquer jeito, se comportam de qualquer jeito, ou não investem nessa evangelização desde os primeiros anos de vida, mas o seu testemunho já nos mostra que, de alguma forma, Deus está agindo, Deus está preparando e construindo uma história. E isso é missão dos pais, dos catequistas, dos padres. E até você viveu a experiência com o bispo. Mas queria ter feito realmente esse gancho, porque muito interessante mesmo. E eu acrescento no seu gancho assim, a importância dos pais deixarem as crianças sentirem o lar, que é o templo de Deus. Eu lembro que o Papa Francisco disse em uma das suas homilias, querem ouvir Deus? Ouçam as crianças. O choro das crianças é a voz de Deus. Então, eu tive essa graça, porque o meu avô me deixava e eu tocava tudo. Eu lembro hoje da parede rústica, eu lembro até hoje, ela está lá hoje toda bonita, mas eu lembro daquela parede, porque eu estou até hoje na minha comunidade, eu não mudei. É respirar, né? É o berço da evangelização. A criança precisa saber que ali ela tem espaço, né? E voltando, né? Terminando então aí a minha arte,
Mas olha que arte, né? Aham. É bem característico, Santa Terezinha. Então, eu entrei já na minha fase da juventude, adolescência. Foi aí que começou, então, as descobertas, naturalmente. As descobertas por novas amizades, as descobertas para o namoro, sair, né? Mas nada me preenchia. Eu sempre havia um vazio. E aí eu comecei a ouvir falar muito de Jesus. E eu comecei a querer ouvir mais, querer saber quem era esse homem, né? Que atrai. E aí eu fui buscando na Eucaristia, na minha catequese, foi na Crisma, que algo, assim, realmente estourou. Eu queria conhecer esse homem, eu quero esse homem para mim. Foi quando eu comecei a falar para as minhas amigas assim, eu quero um matrimônio. Ela disse, um namorado, não. Eu quero mais que um matrimônio. Namora. Eu fiz a experiência de namoro, mas não, graças a Deus, tadinho. E quando você falava, eu quero um matrimônio, você não tinha consciência ainda Não. daquilo que você estava pedindo. Não. Era só um impulso mesmo Era um impulso do seu coração por essa experiência com Jesus. Eu queria um matrimônio, mas eu queria um matrimônio diferente. Eu não queria um matrimônio que eu estava habituada a conviver com meus pais, né? Eu tinha testemunhos, mas eu queria mais. E foi na Crisma que eu comecei a descobrir, então, eu quero ser toda de Deus. Eu quero ser toda. Então, eu comecei a buscar. Então, Gil, eu comecei a visitar todas as congregações. Todas. Eu buscava, eu visitava. Todas tinham um hábito diferente, todas lindas, mas eu não me encaixava. Era estranho para mim, eu não me via dentro daquele hábito. E aí foi criando uma angústia, uma perturbação que é natural na vida dos jovens, foi ficando meio que, o que eu faço? O que eu quero? E agora? Uma né? crise mesmo. Ai, uma né? crise deliciosa. Aí numa noite, rezando com ela, eu contava tudo para ela. E eu disse, eu não sei o que eu quero. O que eu quero? O que Deus quer de mim? Em oração ela me disse, para de procurar. Deixa ser encontrada. Quem você busca vai te encontrar. Então eu me silenciei, porque Gil, eu sempre fui muito obediente. Tá? Uma das minhas características é a minha obediência. E eu silenciei. Entreguei para Deus, então, Senhor, faça. Eu quero ser encontrada. Em menos de 15 dias, Padre Valdo, um amigo muito querido meu, lá da região 3, está lá, em Flórida, foi que me acompanhou muito no meu processo Você vocacional. tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? Eu já estava entrando nos 17. Isso é importante que você me perguntou, porque vai fazer muita diferença. 17, 18 anos eu já estava aí. Tá. Né? E só pra, não sei se a câmera cortou, mas quando ela diz ela tá falando de Santa Terezinha. Santa Terezinha. Ela tá mostrando o quadrinho aqui, ó, de Santa Terezinha do lado. Então, essas conversas, essas orações, é para Santa Terezinha. É para Santa Terezinha, que se faz presente aqui, né, em relíquia. E eu esqueci de falar isso. Esse episódio, Santa Terezinha, tem uma relíquia de primeiro grau, que é uma graça. Uma graça enorme. Para nós que estamos acompanhando o episódio de hoje. Isso. E aí, em menos de 15 dias, o Padre Valdo me convidou para ir em um congresso vocacional nacional em São Paulo, na Arquidiocese de São Paulo. Bem, para quem já tinha deixado Deus cuidar, então eu vou. E Gil tinha mais de 300 consagrados, religiosos, padres, cada um com a sua característica, e eu me vi sozinha. Eram 5 dias, 4 dias de angústia, porque não era meu lugar ali. Poder vir embora não dava, porque nós estávamos tão longe e eu dependia de voltar, mas eu fiquei angustiada. E eu lembro que eu entrei no quarto para depois já repousar, e eu chorei muito.
Eu disse, de arrependimento, assim, um arrependimento, assim, de ter vindo. Nossa, eu já havia visitado tantas congregações e eu estou aqui de novo. Santa Teresinha me pediu para parar de procurar. Por que que eu vim procurar? E eu senti que eu tinha desobedecido. Mas, no dia seguinte, no dia que nós viríamos embora, eu avistei uma senhora, sentadinha, lá, sozinha. Meus pensamentos foram esses: vou sentar-me com ela, porque ela deve estar igual a mim. Ou melhor, ela deve estar organizando o evento. E eu fui. Você acredita que eu não peguei o nome da mulher, tá? Tem coisas que para Deus não é tão importante naquele momento. É outras coisas. Uhum. E ela me apresentou a Ordem das Virgens. Ela disse: eu tenho 40 anos de consagrada pela Ordem das Virgens. E aí ela declamou tudo aquilo que eu já falei no início. Ela falou para mim, talvez acrescentando mais coisas, mas ela disse: você só poderá ser uma consagrada pela ordem pela admissão do seu bispo. Gil, aquele congresso em um dia era eu. Eu me identifiquei. Eu queria estar no lugar dela. Houve uma explosão dentro do meu coração, imenso. E eu não via a hora de ir embora. Nossa, eu vim durante o caminho, eu vinha já assim, ansiosa, já me organizando, a fala, vou escrever uma carta. Não, eu vou pessoalmente. E fui. Você identifica todo esse processo que você está partilhando conosco com a experiência de Santa Teresinha, que olhava com admiração para as vocações? Então ela queria ser Marte, ela queria ser doutora, ela queria ser sacerdote, Sim. até descobrir que ela seria no amor e descobriu a sua vocação. Você já olhou para sua história também nessa ótica? Se identificou? Por isso que a minha amizade com ela, eu digo, nós duas se parecemos, porque eu queria ser tudo. Eu queria ser porque é a beleza da igreja. A tudo beleza, é belo. Então eu queria tudo, mas não dava para ser tudo. Então a experiência dela, os ensinamentos, o testemunho dela, a pequena Via, ela deixou um testemunho enorme para os nossos dias. Para os nossos dias. Que é para os tempos modernos. Santa Teresinha, né? É uma jovem para os tempos modernos, não é para os tempos antigos, não, é para os tempos modernos. E foi com ela que eu aprendi a me controlar, a encontrar-me na minha vocação. Na verdade, permitir-me ouvir Deus. Sim, até porque você nem sabia da existência dessa consagração, como muitos aqueles que estão nos acompanhando agora, até dar o play no vídeo também não sabia, porque vem do conhecer, né? Faz parte o conhecimento, mas você conheceu, o seu coração se abrasou. Coração ardente. E aí, o que aconteceu? Até nós estamos vivendo o ano, né, nacional, Corações Ardentes. Então, coração arde quando Pesa chega caminho. a hora. Pesa, exatamente, vai abrir caminho. E ele ardeu. Então, eu fiz o que ela havia me dito. Então, eu procurei o bispo na época. E Gil, aqui é uma coisa muito importante. Não foi possível. Não porque ele não quis. Porque hoje eu entendo. Talvez lá eu não tenha entendido daquela forma, mas eu não me aborreci, eu não fiquei frustrada, eu não fiquei triste, não. Mas é que precisava pelo menos ter alguém na diocese já consagrado para que pudesse. E olha, você vai entender também, e até falando aqui com você, eu vou entender por que eu fui a primogênita. E a importância que eu tenho que ter, a humildade. Então, depois de lembrar o peso que eu tenho de ser a primeira e abrir as portas para as outras, porque muitas vezes as pessoas não abrem, a gente sabe disso. Às vezes a gente quer para nós, né? Então eu não vou abrir as portas. No entanto, eu abri as portas para a Cida e para Maria. E nós temos outras candidatas aí, já, né? Mas olha só, imagina o conflito. Sim. Porque o seu coração ardeu, mas não foi possível concretizar isso quando você foi até o bispo
para apresentar essa possibilidade para ele. Sim, porque ele também não conhecia, como eu. E ele ia lidar com mulher, né? Eles estão tão acostumados a lidar com seminaristas, são os homens. Bem, como, né? O processo também eu precisava aceitar como. Para ele também eu acredito que foi um choque. Mas eu lembro que ele só usou 2 palavras. É assim, ele disse: "Não é melhor você entrar numa congregação? Eu acho uma para você". Mas aí eu disse: "Não", eu pensei, eu já não tem mais congregação para me visitar, né. E aí eu disse: "Não, não quero". Então ele falou assim: "Então persevera, continua na sua fé, continua perguntando para Deus o que Ele quer de você". Segunda vez, né. Gil, eu me silenciei, pausei, me silenciei, mas eu coloquei a minha vida, sem ser consagrada, à disposição da minha paróquia, da minha igreja. Então eu me tornei catequista, ou seja, eu não me esvaziei. Então eu me tornei catequista, eu me tornei coordenadora de grupos de jovens. Nesse meio tempo, então eu comecei a fazer muitas coisas e fui fazendo. Comecei a fazer parte da pastoral vocacional, não mais como uma vocacionada, mas sim como uma pessoa ajudando outro jovenzinho. E no entanto, as pessoas quando conversavam comigo, e até hoje as pessoas me chamam de irmã. As consagradas não precisam ser chamadas de irmã, mas eu não ligo, não, de maneira alguma. Para mim, eu acho que é até um elogio, né. E quando eu participava dos encontros, alguém falava assim: "Você é religiosa?" Aí me dava uma dor no coração e eu Uhum. dizia: "Não". "Então você é consagrada?" "Não". Eu falava, não tinha por que mentir, mas me doía. Bem, mas tudo bem, segui esse caminho. Até que chegou, então eu me guardei. Eu decidi, eu quero ser toda de Deus. Para mim ser toda de Deus, eu tenho que me guardar. Então, namoro já não me encaixava mais. O matrimônio entre 2 pessoas que também não me encaixava mais. Não, eu quero Jesus. Então eu vou me guardar para você. Então isso era uma responsabilidade dele, não era mais minha. Mas eu vou servir a igreja. Então vem a surpresa. Gil, eu tinha 18, 19, né. Então, aos 40, aos 41, aos 41 anos, tá, eu não tenho nenhum receio de falar a minha idade, né, eu acho muito bonito, porque eu vou fazer 5.0, com a graça de Deus. Mas eu tinha 41. E eu sempre fui uma pessoa que nunca perdi missa, e Santa Faustina vai nos ensinar que nós não devemos só ofertar coisas boas, que nós devemos ofertar também aquilo que não é bom, porque tudo precisa ser transformado. O que é bom vai ser transformado em bom, mas o que é ruim precisa ser transformado em bom. E eu nunca ofertei nada que não fosse bom. Mas numa noite, em uma missa, e aí você vai percebendo todo o contexto da mística agora. Eu fui na missa, estava cansada, meu coração estava cansado. E eu ofertei para Jesus. Eu disse: "São mais de 20 anos que eu estou te esperando e você não me quer. Então, me dê a minha liberdade, se não me quer". E desculpa, tá? Imagina. E quando eu voltei para, né, naquele momento do ofertório, seguiu toda a consagração, e eu disse: "Hoje eu não vou te comungar". Mas meu coração ardeu novamente. E eu sou muito atenta aos sinais. Então eu disse: "Eu vou comungar, talvez, pela última vez". Ou seja, eu estava afrontando Jesus, na verdade, né. E quando eu entrei na fila da comunhão, é claro que esse momento foi meu, né, foi meu. É como se o tempo parasse ali e não existisse mais ninguém.
quando o padre levou a hóstia para entregar nas minhas mãos, eu ouvi como se tivesse ele falando, ele não falou o corpo de Cristo para mim. Veio uma outra voz e disse: você aceita se casar comigo? Aceita ser minha esposa? Então foi um momento que explodiu. É claro que era o que eu queria, né? Era o meu sim que eu queria. Uma semana depois, o anúncio da chegada de um novo bispo. Eu tinha 41 anos. Ou seja, 20 anos não foram 20 dias, não foram 20 meses, né? Foram 20 tempo muito anos. longo. Então eu tenho muita coisa dentro desses 20 anos para contar. E anunciou-se, então, a chegada de um novo bispo. Eu não o conhecia, e eu lembro que um padre me mandou uma foto, né? Era dele, mas me mandou a foto no meu celular, e eu abri, e eu só disse assim para ele: olha, eu olhei a foto e não li a legenda. Eu disse: que senhor simpático. E ele riu, ele disse: não é um senhor simpático, é o seu bispo. E aí meu coração ardeu novamente. E eu disse que o Senhor possa cuidar dele, essa nova missão. Dom Luiz chegou e na missa de posse eu preparei presente para levar para ele, uma Santa Teresinha. Uhum. Mas eu não pude ir, porque o padre da minha paróquia, ele não passou bem, então eu achei melhor ficar na paróquia caso ele precisasse de alguma coisa. Então eu não fui, mas mandei meu presente por um amigo. E esse amigo entregou para ele. Mas para quem estava chegando, né, Gil? Sim. Não ia saber quem que era. Aí aconteceu o primeiro encontro dele na nossa paróquia, que foi uma missa do Crisma. Ele veio para celebrar a primeira missa, a primeira visita dele na nossa paróquia. Então eu estava como catequista à frente, eu recepcionei ele, não comentei nada do presente, não. O presente se dá e se deu, né? E ele ali muito sorridente, porque Dom Luiz tem essa ternura, esse sorriso, esse acolhimento. E ele olhou para mim, descendo a rampa, estava eu, ele e o padre Wagner. O padre Wagner estava na paróquia, o padre Wagner Montos. Uhum. Tem um carinho imenso por ele. Ele olhou para mim e disse assim: você nunca desejou em ser uma leiga consagrada? Gil, eu fiquei muda. Não saía uma voz. Meu coração parecia que ia infartar. O padre olhava para mim e não entendia nada que estava acontecendo. E eu não respondi nada. E ele foi embora. É claro que depois eu nem chorei, porque eu estava num estado de emoção e eu ficava: como? Por que ele falou aquela frase? Só eu sei a frase leiga consagrada pela ordem das virgens. Não, se passou 20 anos. O bispo não falou para ele. Nossa, minha cabeça virou uma confusão. Segundo encontro com ele, foi um encontro de secretários. Eu sou secretária da paróquia, a minha função como trabalho há 17 anos. E nesse encontro ele disse aos secretários: logo após o término do nosso encontro, se alguém quiser me conhecer, quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Eu vou estar sentadinho ali. É claro, acho que no primeiro momento ninguém quis, né, arriscar, mas eu me arrisquei. Eu falei: eu vou conversar com ele. Eu vou perguntar para ele por que ele falou aquilo para mim. E quando eu cheguei, ele, com aquela acolhida, ele me disse: muito obrigada pelo seu presente. E aí contou até um testemunho dele, que quando ele estava vindo para a Diocese de Marília, ele acabou dando o livro História de uma Alma para um jovem que abordou ele. E ele disse: nossa, meu único livro. Né? Ou seja, ele entregou aquele livro, História de uma Alma, para aquele jovem, mas quando ele chegou em Marília, ele recebeu uma Santa Teresinha. E foi aonde o nosso diálogo tomou uma proporção. Eu contei para ele, e ele disse: vamos iniciar então a formação. Aonde? Ele disse: na Diocese de Ourinhos. Lá existia as leigas consagradas e que eu não fazia ideia.
Por 1 ano só, Gil. Na verdade, é de 3 a 4 anos, dependendo, né, da diocese, é o tempo de formação. Mas eu fiz 1 ano só. Quando eu retornei para ele, eu sempre me comunicava com ele como eu estava na minha formação. E eu lembro que eu disse para ele, tem mais um tempinho. Ele disse assim, não, está ótimo. Vamos oficializar. Você já tem muito mais tempo. Ou seja, ele entendeu um tempo que ninguém tinha entendido. Ele enxergou uns 20 anos que ninguém tinha enxergado. E ele não me conhecia. Eu digo que ele permitiu que os olhos de Deus estivessem ali nele. E aí no dia 26 de novembro, véspera da minha padroeira, um dia depois do meu batismo, que eu me batizei no dia 25 de novembro de 73, eu me consagrei no dia 26 de novembro de 2015. Então, este ano eu vou completar já 8 anos de vida consagrada. Percebe o caminho? A ordem é ligada a quem? Ao bispo. Ao bispo. Então, era para mim estar ali, mas era para mim ter passado por esse caminho um pouco distante, um pouco demorado. Por isso que aí eu reforço, Gil. Então eu fui a primeira, mas eu não podia fazer isso mais com as outras que viriam. Então eu abri as portas. Então nós já temos 2 consagradas, temos as candidatas aí fazendo formação. E isso é que me traz alegria, né? Porque a consagração ela não pode ser só minha, né? A consagração é para você também, né? É para abraçar. E a consagração é o amor da minha vida, né? É esse matrimônio, né? Eu sou esposa de Jesus, plenamente, toda de Jesus, como eu sempre quis. Isso é tudo, né? E é interessante olhar assim para sua história de vocação, porque nós nascemos com a nossa vocação, mas existe um caminho a se percorrer, né? Então, como uma esposa de Jesus, você já nasceu chamada a isso, mas foi preciso um caminho de experiências, de aprendizados, de conhecimento, de espera, de fidelidade, de calvário, até isso se concretizar, né? Concretizar é aquilo que você foi chamada a ser. Então, é muito interessante ouvir o seu testemunho, mas o ponto que mais me chama a atenção é o ponto da espera, da fidelidade, porque eu me perguntava quantas coisas se perdem na nossa vida porque nós não permanecemos, porque em 20 anos você poderia ter buscado outros caminhos, vivido outras experiências, mas você foi fiel, né, àquilo que foi assumido com Cristo mesmo, né? Embora de forma prática as coisas não aconteceram, mas houve uma fidelidade, né? Você permaneceu para viver o que hoje te realiza plenamente como pessoa. Então, é uma história linda, uma vocação linda que hoje nós temos a oportunidade de conhecer. E olha, e mais linda ainda, não te cortando, imagina, é o rito. Porque o rito, ele é lindo, é um rito que é usado até pelos monges, as monjas. E é belíssimo porque eu entrei de noiva. Eu não entrei de qualquer jeito. Eu entrei de branco, eu entrei com a minha grinaldinha, né? Tudo muito simples. Sendo levada pelos meus pais, um matrimônio. E tem um testemunho tão forte, Gil, que um padre, na época da minha adolescência, da minha juventude, que ele estava na minha comunidade, ele sempre foi muito enigmático, assim, sabe? Uma pessoa de muita oração. E eu lembro que quando eu fui fazer a minha experiência de namoro, eu fui apresentar para ele o meu namorado, e ele olhou para mim e disse: mas você não vai se casar com ele. Eu disse: ai, padre, estou te apresentando. Ele não olhava para o moço. Ele olhou para mim e disse: você um dia vai entrar por essa igreja,
vestida de noiva, sozinha. Você não entendeu nada. Não, eu estava lá nos meus 17, 18 anos, o padre fala uma coisa dessa, Ele que eu tá muito carreguei bem, né? isso. E aí eu falei, como que uma pessoa pode entrar numa igreja vestida de noiva sozinha? A não ser que ela tenha, né, deixada, coitada. E naquele dia eu lembrei dele. Eu entendi. Eu estava entrando, aparentemente sozinha, com meus pais, mas o meu noivo estava me esperando. E é um rito belíssimo, belíssimo. E ter Jesus como um noivo e ser esposa de Jesus não é qualquer coisa, nem para qualquer pessoa. O que mudou na sua vida a partir dessa experiência? Tudo. Tudo, Gil. Aumentou a minha necessidade de amar mais, porque se eu sou esposa dele, eu queria me parecer com ele. Só que eu também assumi as chagas dele, por isso que eu carrego a cruz. Eu não quero só a glória, eu não quero só a ressurreição dele, eu quero as chagas dele. Então eu queria tudo dele também, eu queria ser toda dele, mas eu queria Olha, tudo Santa Terezinha dele. de novo. De novo. Isso me mudou. É claro, é um caminho difícil, mas é possível. É possível. E mudou. Mudou o meu jeito de ver as coisas, mudou o meu jeito de agir, mudou o meu jeito de me aproximar das pessoas. E eu tenho muita facilidade em amar. Eu não gosto de gostar. Eu gosto de amar. E Jesus me ensinou que é pelo amor que eu perdoo, que hoje no mundo que nós estamos, o perdão quase que não é possível, e é Ele que abre para tudo, né? É Ele que abre para a misericórdia, é Ele que abre para uma experiência de amor, é Ele que abre para uma cura, mas está deixado. E Jesus me ensinou tudo isso. E tem me ensinado mais, tá? Então, É um processo. é um processo. E essa vocação, ela é ousada porque você abre mão de constituir uma família através do matrimônio e também abre mão de se inserir dentro de uma instituição religiosa, Sim. né? E para nós, a fecundidade do matrimônio e da vida religiosa, ela é muito clara. Como se dá essa fecundidade dentro do seu chamado? Como você vê isso? É muito interessante, né? Porque esses dias atrás alguém preocupado já comigo disse: quem vai cuidar de você? Né? Seus pais, sua mãe já se foi, seu pai, quem vai cuidar de você? Seus irmãos? Você não tem uma estabilidade, você não tem um esposo, e a velhice? Eu ri. Falei, mas eu sou esposa daquele que dá segurança, eu sou esposa daquele que me protege, e não é diferente, Gil, das promessas matrimoniais. Há uma diferença. Porque quando duas pessoas se prometem no matrimônio, elas vão se dizer, né? Na tristeza e na alegria, na saúde e na doença, até que a morte os separe. As minhas promessas não é diferente. Na alegria, ele sempre esteve comigo. Na doença, mais, na tristeza, mais ainda. Na saúde, na doença, Jesus sempre esteve comigo. Até que a morte não vai nos separar. Pelo contrário, a diferença está que ela vai me unir ainda mais com Ele. Então, eu não tenho que me preocupar com quem cuida de mim. E Ele sempre demonstrou isso claramente na minha vida. Senão a minha vocação não teria importância. Seria, então, um mero evento. Não. Eu sou esposa de uma pessoa que é real, que vive entre nós, está no meio de nós, está dentro de mim. Então eu ri para essa pessoa, eu disse, eu sou a pessoa que tenho mais segurança. Eu sou esposa. E ele não vai me abandonar. Como eu sempre esperei, né? Sim.
Você assumiu essa vida a partir de uma consagração, de um chamado específico, mas ouvindo o seu testemunho, a sua história e, de forma especial, esse momento que você fala da sua relação com Jesus, todos nós somos chamados também a tê-lo como esposo, não de Sim, forma sim, consagrada por esse caminho que você disse, sim, mas esse caminho da fidelidade, da união, de estar unido a Ele em todos os compromisso. momentos da vida, no Sim, compromisso. Você enxerga também isso na vida das outras pessoas que caminham num sim, sentido diferente no seu chamado, como um sacerdote, na vida sim, leiga, numa uma pessoa que é chamada ao matrimônio, esse relacionamento de sim. esponsal mesmo com Cristo. Esponsal. E você havia falado a palavra fecundidade. Eu tenho fecundidade na minha vocação, sim, porque eu sou mãe espiritual. Quantos filhos eu não tenho por que me procuram? Uhum, Então eu tenho minha responsabilidade como esposa, eu sou mãe espiritual, até de muito mais filhos. E na vida de outras pessoas que não sejam consagradas, mas que sejam padres religiosos ou mesmo leigo ou no matrimônio, Gil, quando se faz a experiência mesmo, real, verdadeira, com Cristo, não tem volta. Os seus compromissos não se perdem, porque na medida que você o conhece, que você tem essa experiência, mas você tem que se abrir. Anunciar Jesus é se apaixonar cada vez mais por Ele. E você é testemunha disso, não é? sim. Cada projeto que você monta, cada pregação que você faz, explode dentro de nós uma proximidade tão íntima com Cristo que é impossível largá-lo. E nós fazemos muito pouco. Nós podemos até achar que nós fazemos muito, mas não fazemos. Pelo tanto que nós recebemos e pelo tanto que nós somos amados, nós não fazemos quase nada. Mas isso vai da experiência que eu faço, mas é uma experiência verdadeira, uma experiência que eu me permito que, que eu seja habitável, né, por Jesus Cristo. Uma vez feita essa experiência, a gente só vai para frente com Ele. Sim. Não há tempestade que nos derrube contra Ele. A gente permanece na tempestade com Ele. E eu sou assim, na minha consagração. Se tem tempestade, ela não é maior do que o meu amor por Ele. Se há uma enfermidade, a enfermidade não é maior do amor que eu tenho por Ele e o amor que Ele tem por mim. Mas é isso, tem que ter essa experiência. Não adianta eu ficar com o Cristo em leituras, né, em fantasia. Não, não é fantasia, é uma pessoa. Uhum. Eu até lembro de um detalhe. Ai, vou lembrando de uns detalhes, tá? Se desculpa. Na época que eu me apaixonei por ele, e aí eu brigava, falava assim, por que que não me chamou na época que você era na sua época? Porque agora eu não te vejo, mas na sua época fisicamente. Então, percebe, é um desejo cada vez mais de querer conhecer ele, é claro. Eu levava isso como uma brincadeira até, mas Sim. eu o vejo, né, o meu amor. E essa fecundidade que nós estamos falando, ela brota de dentro, De né, de uma dentro, experiência, isso vai transbordar em nós através de outras coisas que a gente faz, sim, mas está dentro de nós, né, nós somos sim, fecundos por aquele que está dentro de de nós. dentro. E isso vai transcender de diversas Sim, formas na nossa vocação e no nosso chamado. e vai nos transformando, né? E quando eu permito que essa intimidade, essa experiência saia de dentro, ela te atinge. Ela te atinge. Uhum, Por isso que eu digo, a minha consagração não é para mim, é para você. Eu preciso anunciar o Jesus que me ama, o meu Jesus, mas é uhum. seu também, Sim. né? Ele te ama do jeito que você é. É o anúncio. Lu, essa consagração torna pública uma questão relacionada à virgindade, a questão que nos faz pensar um pouco na sexualidade. Sim, E nós vivemos tempos de uma banalização, né, da sexualidade.
os valores cristãos estão invertidos, as pessoas estão perdendo este sentido da vivência da sexualidade segundo a vontade de Sim, Deus. E na contramão de tudo isso, há uma vocação que professa publicamente a decisão de se guardar, sim. né, de viver essa virgindade e essa vida consagrada, em relação ao sexo. Você enxerga uma vida profética nesse sentido, de alguma Sim, forma, que permite anunciar ao mundo que é possível viver, né, dentro do plano de Deus, independente da vocação, mas que existe uma ordem a ser sim, vivida? sim. E você falou uma palavra bonita. A virgindade faz parte do plano de Deus. E falar sobre sexualidade é algo bem complexo, mas tem que ser falado, Sim. né? Porque a virgindade, Gil, ela está dentro de nós. É algo tão íntimo e tão misterioso que faz parte do plano de Deus. Uhum. E ser público uma vida consagrada, dizer, nossa, ela não poderia nem falar, porque ela não tem companheiro. Não, mas eu posso falar, porque eu posso falar de uma sexualidade que está ligado ao sagrado. A virgindade, por que está essa banalização? Porque está se perdendo o que é sagrado. E eu não estou dizendo aqui sagrado só na questão de sacramentos. Eu estou dizendo do corpo. O corpo é a primeira coisa sagrada que nós temos. Primeiro, porque foi nos dado. Ele é habitável. Ele é templo do Espírito Santo. Se eu não cuido dessa riqueza, desse corpo que não me pertence, porque ele pertence a Deus, se eu não dou importância para ele, se eu não ligo o que Deus fez, você acha que a virgindade terá algum valor? Não terá. Então, o que está acontecendo hoje no mundo é que está se perdendo o valor. Por exemplo, eu escolhi ser toda de Deus com a minha virgindade, então, ou seja, é diferente, né? É pleno. Eu me sinto pertença a Ele. Né? Isso não me esvazia a minha sexualidade, pelo contrário, eu continuo humana, eu tenho desejos, eu sou humana, mas há uma canalização diferente. Uhum. E o amor dele me preenche. Mas quando duas pessoas, eu digo que a sexualidade é o encontro físico de duas almas, ou seja, físico e alma, virgindade física e virgindade espiritual tem que estar junto. Senão, vira carne e não é bom. Precisa haver um equilíbrio. Quando acontece a explosão do amor, precisa acontecer o físico e o espiritual. Porque é a coisa mais linda do mundo. A sexualidade entre duas pessoas, porque vão gerar vidas, vão gerar um matrimônio santo. Mas se não tiver esse valor do sagrado, o que vai se tornar a virgindade? Sim. Vergonha, uma chacota, né? Então é preciso olhar, está se perdendo o sagrado. Sim, porque era um valor há pouco tempo, né? Quando se Sim. falava em uma mulher virgem, Sim. isso era um valor, hoje já é uma vergonha. Então, Sim. muitas pessoas buscam, né, de forma precoce e contrária à vontade de Deus, o relacionamento sexual Sim. só para perder um rótulo, né? Só para poder compartilhar com os Sim. amigos. É o que você está nos contando, né? Essa perda do sagrado. E é uma desordem. E olha um testemunho, se eu sou um templo, eu sou uma casa sagrada, você vai abrir a sua casa para todo mundo? Quando você sai da sua casa, você não fecha ela com chave? Uhum. Você vai deixá-la escancarada? Claro que não, porque a sua casa é um lugar sagrado da tua vida, é onde você volta do teu trabalho, volta dos teus compromissos. Então, o nosso corpo também é essa casa que precisa ter uma chave. Eu não posso entregar essa chave para todo mundo. Eu não digo qualquer, eu não gosto de usar esse termo, mas eu não posso entregar a chave da minha casa para todo mundo. Então, o meu corpo pode ser dessa forma, mas quando eu entregar a chave, eu tenho que saber para quem estou entregando.
Sim, a cópia da chave. sim. E no mundo sensualizado é muito difícil Muito ordenar difícil. esses pensamentos. Precisamos buscar uma visão de fé, Sim, porque a gente é bombardeado quando entra numa rede social ou sim, se tem contato com séries, novelas, tudo sim, vai de forma muito contrária. sempre. E algo que eu estava pensando, né, quando vim pensando nesse nosso momento, o prazer, ele é uma recompensa muito imediata, né, para quem vive uma sexualidade desregrada, ele naquele momento, ele já tem uma recompensa que Sim, é o prazer. Mas quando a pessoa decide viver a sua sexualidade dentro da ordem de Deus, essa recompensa, ela não é tão imediata, porque é algo espiritual, é algo que se constrói, é um caminho, e nem algo sensitivo, porque o prazer é o momento. sim, Naquele momento você vive algo que vai ter, dependendo do que você está vivendo, uma consequência espiritual, mas na carne há um prazer imediato. sim, Então, muitos, ao perder essa consciência de que nós somos templos, casa de Deus, Deus habita em nós, né? Muitos de nós vamos tomando um caminho, né, da nossa sim, vida por aquele prazer momentâneo e deixamos de experimentar aquilo que muitas vezes nós vamos só conhecer se a gente pagar o sim, preço. E exatamente. isso vai ser algo talvez não sensitivo, mas vai ser Sim, percebido com o tempo, com o sim. relacionamento, é uma construção, né, e é difícil, não sei se você consegue de alguma forma, mensurar, os não sei se seria a forma correta, mas os benefícios de quem se decidiu por viver a sua sexualidade dentro do plano de Deus. É maravilhoso. Por quê? Primeiro porque eu vou entender que é no plano de Deus. E quando 2 pessoas se relacionam, né, sexualmente, o que que elas vão ter depois, o desejo? Vem os filhos, a fecundidade, já tem um desejo dos filhos, que é para isso o matrimônio, é fecundidade, formar família. Quando 2 pessoas não têm essa concepção que a sexualidade é no plano de Deus, vira isso, banaliza e há um esvaziamento logo em seguida. O que que é esse esvaziamento? É onde hoje nós vemos as pessoas sem rumo, sem caminho, elas não sabem para onde ir, qual é a direção, porque elas estão vazias, só que elas estão persistindo sempre na mesma situação, né. Agora quando você equilibra a sexualidade, mas com a espiritualidade, porque o matrimônio você não pode tirar Deus. Eu digo que são 3 pessoas, né. É 3 pessoas, é o esposo, a esposa, mas Deus tem que estar no meio. Então, quem toma essa decisão, tendo essa concepção que a sexualidade é de Deus, faz parte do plano de Deus, a vida dela é outra. As consequências, não haverá tantas consequências, pelo contrário, mas há um apontamento rumo àquilo que Deus, que é o projeto, a família, né. Por que nós encontramos hoje tantas famílias quebradas, perdidas? Porque de fato houve aí um rompimento lá atrás, né. Mas eu acho, Gil, que nós, como entendemos isso como é um plano de Deus, nós precisamos conversar mais com os nossos jovens. Sim, Pelo testemunhar. contrário, conversar não, ouvir. Precisamos ouvir. O que é que está acontecendo na vida deles? O que que eles pensam sobre isso? O que que é sexualidade para eles? Eu penso de uma forma, mas eu não sei como eles pensam. E se ninguém os ajudam, eles vão por si mesmo. E aí onde vai se tornando isso, né? É um vício que leva a uma escravidão da carne. E nós sabemos que a carne passa. Mas o que fica? Fica o vazio, fica o desespero, não tem rumo, né? Não tem um propósito, não consegue. Está lá, não quer dizer que Deus tirou isso deles, não, mas não tem, eles não conseguem mais enxergar. Porque só experimentaram
a carne, né? Sim. Então, precisa ter, mas tem que ter esse equilíbrio. Sim. É físico com o espírito, né? O nosso corpo não é só carne. Nosso corpo é carne e espírito. E se nós tiramos essa visão espiritual Uau. da sexualidade ou de qualquer outra questão a ser discutida, nós vamos aceitar tudo e vamos Sim. viver como animais, né? Onde tudo pode. Então, Exatamente. essa consciência de que eu tenho uma alma, de que o outro tem uma alma, Sim, isso precisa ser levado em consideração sim, em todas as experiências que nós vivemos, não só na sexualidade, mas isso isso. resolveria muitos dos nossos problemas de relação com o próximo, né? Exatamente. Por isso, quando eu falei para você perder o valor do sagrado, se eu enxergar que você é sagrado, então eu vou me comportar de forma diferente, porque eu estou lidando com uma pessoa sagrada como eu sou. Mas se eu não tenho essa visão do sagrado em você, então você é um monte de carne. Desculpa a palavra. Uhum. Vai perder. Mas quando eu descubro que aquela pessoa, né? Vamos pôr aqui um exemplo, um casal de namorados, né? Se ele olha para ela e vê ela é sagrada, olha, ela é meu templo sagrado. Como Jesus sempre olhou para mim. Eu sou o templo sagrado dele. E como mas Jesus cuida, né? E ela olha para ele, olha, ele é meu templo sagrado. Eles vão se cuidar. É diferente, né? Mas quando não se olha só pelo prazer, que aí entra o prazer, né? Prazer. Então vai viver esse esvaziamento, né? O espírito está muito distante, né? Precisamos recuperar o sagrado. Sim. Né? Nossa conversa está muito boa, mas a gente está caminhando para nossa reta final. Ai, que pena. Mas eu não tenho como não falar assim, dar esse foco para Santa Teresinha. A gente já percebeu o papel, a importância que ela teve na sua vida, dentro do seu processo de vocação, essa intimidade, mas gostaria muito de te ouvir falar um pouco mais sobre essa experiência mais atual. Você falou das experiências mais da infância, da adolescência, e também conversar sobre essa visão que Santa Teresinha nos trouxe para os nossos tempos, como você aplica o que você hoje enxerga como um caminho para a nossa vida diante desses e tantos outros desafios que nós temos a viver. Ela é maravilhosa. Quem quer conhecer Santa Teresinha precisa primeiro ler História de uma Alma. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Se apaixonou, se apaixonou, não tem volta. E a hora que ela entra na sua vida, não tem mais volta. Mas ela nos aponta, né? Os santos são isso, né? Eles nos apontam sempre para Jesus, para Deus. Eu gosto muito da Pequena Via. Por quê? Porque ela nos deixou um testemunho para os nossos tempos tão maravilhoso e tão fácil para nós fazermos, né? Tão difícil quando a gente olha para os santos mártires, né, que morreram. Ela vem nos dizer no dia a dia, o pequeno caminho, a pequena via, a trajetória do dia a dia. Gil, um gesto, um olhar, uma gentileza, isto é uma pequena via. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É uma pequena via. Ouvir o outro, olhar para o outro, sentir ternura, se preocupar com as pessoas. É a pequena via. Ela nos ensinou que se cair um grampo no chão, você não pega de qualquer jeito, você pega com amor. Então, em tudo que você vai fazer, em tudo que você vai realizar, lembre-se, coloca amor. É esse o pequeno segredo dela. E está ao alcance de todos. Ao alcance de todos. De todas as realidades. Nós, tempos atuais, que está bem longe, né? A gentileza, o diálogo, o olhar. Né? E ela vem nos ensinar. E esse amor, né? Você compôs uma oração a Santa Teresinha. Me conta um pouco pra gente como foi esse processo, que parte desse relacionamento, dessa intimidade, como foi isso? A oração, ela aconteceu da seguinte forma: já estava tudo previsto para a chegada
das relíquias dela, né, que veio de Lisieux, da França. Então era um dos meus sonhos realizados, apaixonada por ela e já iniciei a novena, rezando cada vez mais, e foi durante uma noite, durante 3 dias seguidos, eu sonhei com ela, e ela traduzia para mim a oração, e eu escrevia. Eu acordava na madrugada, catava meu caderno e escrevia. E é muito interessante porque os 3 dias não foram as mesmas coisas, os 3 dias eram diferentes. Então ela começou o meio da oração e o encerramento. E quando eu terminei, no 3º dia, e 3 dias é sempre muito significativo e simbólico para a Santa Teresinha, porque o número 3 representa a Santíssima Trindade. E sempre quando nós iniciamos a novena dela, a oração oficial dela da novena é Santíssima Trindade. Então eu compus, aí eu levei, claro, para aprovação, né, do nosso bispo, Dom Luiz, e ele aprovou porque o coração dele aprovou em primeiro lugar. E aí ela se tornou a oração oficial da chegada das relíquias, mas na verdade pode-se rezar ela à vontade, porque as graças são imensas. Do jeito que ela sempre prometeu. Quem me chamar não me chamará em vão. Sim. Eu vou deixar na descrição desse vídeo essa oração para quem não conhece e quem sente no coração esse desejo de rezar com a oração. Sim. Você vai ter na descrição desse vídeo. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores desse episódio, a Viriditas Suplementos. Te convido a acessar o perfil da Viriditas Suplementos lá no Instagram e lá você vai compreender um pouco desse trabalho que a Denise faz, né? Eu conversava com ela hoje e ela me falava que a saúde, ela é conectada. E no perfil da Viriditas, ela fala sobre Deus, fala sobre suplementação, ela fala sobre atividades físicas, sobre alimentação saudável, tudo aquilo que compõe a nossa saúde. Então você pode seguir esse perfil para acompanhar esse conteúdo, e ela também vende suplementos, vitaminas, minerais, proteínas, ômega 3, tudo que você precisa para regularizar a sua vida, para ter uma vida saudável. E vale muito a pena você apoiar empresas que apoiam a evangelização, né? A Viriditas foi a primeira empresa a patrocinar o nosso Coubicast, né? Fiquei muito feliz por isso e que abram as portas para que outras empresas também aproveitem e apoiem este projeto, justamente para pagar o custo deste ambiente, de um conteúdo profissional para chegar na sua casa. Então, segue lá, Viriditas Suplementos. E também as camisetas Templo Vivo, que eu trouxe um presentinho para você. Que benção. Obrigada, Gil. Eu acho que você vai gostar da estampa. A gente pode pegar, sim. Pode. Ai, eu acho que você vai gostar dessa estampa. E se você gosta de estampas, eu estou usando aqui uma camiseta de São Miguel Arcanjo. Ai, Santa Teresinha. Que era perfeita. Obrigada, Gil. Eu que agradeço. Então, camisetastemplovivo.com.br. Obrigada. Bom, a gente chegou no momento aqui do Coubicast, que é o confessionário Coubicast. E eu quero perguntar se você aceita entrar nesse confessionário. Com certeza. Tá disposta? Estou. Eu gosto sempre Você vai devagar. Eu gosto sempre de lembrar que essas respostas, elas podem ser sérias, podem ser descontraídas, porque são respostas rápidas. Certo. Então, nem sempre você vai conseguir justificar, então fica à vontade para responder aquilo que vier no seu coração, na medida que eu for realizando essas perguntas para você. Combinado. Vamos lá? Vamos. Vamos para o confessionário? Vamos. Um sonho realizado. A minha consagração e a chegada das relíquias de Santa Teresinha. Um sonho que pretende realizar. Ir para Lisieux. Você tem algum arrependimento na sua vida? Nenhum. Eu gosto muito de rezar e ajudar as pessoas.
Uma curiosidade sobre você. Eu nasci 2 meses atrasadas. 2 meses atrasado. Atrasada. O maior milagre que Deus fez em mim é A vida. a Minha vida. vida. O maior milagre que Deus fez através de mim. As obras. E o amor. Você tem algum hobby? Livros. É uma boa leitora? Amo demais. Se você pudesse indicar um livro para quem está nos acompanhando, qual você indicaria? Nenhum caminho é longo. História de uma alma. Surpreendendo o total de quantas pessoas? Eu tenho medo de... Fofoca e do inferno. Tem uma música preferida? Alma missionária. Não vivo sem... Eucaristia. Tem uma passagem bíblica que marca a sua vida? Mateus 25, versículo de 1 a 13. O noivo está chegando. Um defeito a ser lapidado. Exigente e muitas vezes atrapalhada. Não sei como que eu não derrubei nada aqui ainda. Essa eu vou ter que mudar a pergunta. Tirando Santa Terezinha, um santo de devoção. Ah, não posso falar. Ah, tudo bem. Vou ter que dar uma adaptada aqui, né? Tá, então eu vou deixar ela, porque já... Mas uma nova santa que eu conheci recentemente. Santa Giana Beretta Molla. Para as famílias. O que te chamou a atenção nela? Foi a história mesmo A história. relacionada à família? Esposa, mãe, profissional, médica, que defendeu a vida. Ela deu a vida para salvar a sua última filha. E ela dizia: o corpo do paciente que eu toco é o corpo de Cristo. Nossa. Vale a pena. E graças. Ela derrama muitas graças. Fala o nome para nós de novo, para quem perdeu. Santa Giana Beretta Molla. Santa Giana. Santa Giana. Invoco a intercessão de Maria de forma especial quando? Eu respiro, Maria. Em todo tempo. Todo o tempo. Inclusive agora. Quem te inspira? Vários. O amor de Jesus, a docilidade de Maria, o silêncio de São José, a confiança de Santa Teresinha e a ternura de Dom Luiz Antônio, que é o meu bispo querido. Para mim o céu é... A missa. Deus caprichou quando criou. Tudo. Tudo que ele fez é belo. Tudo. Tudo é lindo. Quando chegar no céu, vou olhar para Jesus e... chorar. Porque é o meu defeito também. Eu choro. Vai ser a sua primeira correspondência com ele ali. Aí depois... Primeiro eu vou chorar. Eu sei que eu vou chorar. Eu choro pra tudo. Chorar. Para quem está assistindo o Colbicast daqui 200 anos, quem foi a Lu? Eu sou aquela com a minha fragilidade. Agradar a Deus, amar a Deus, porque eu fui muito amada e amei. Eu vou dizer até que, vou roubar a frase dela, a minha vocação também é o amor. Essa frase é a sua frase de consagração? Não, a minha frase de consagração é ligada a Nossa Senhora. Eis aqui a serva do Senhor. Mas eu acompanho para a missão. Para a missão. Santa Teresinha, minha vocação é o amor. Estou como serva, mas a minha missão, a minha vocação é como a dela. E como a de nós, é o amor. É o amor que abre tudo, o amor é tudo, né? O amor desata, transforma. Eu tenho uma surpresa para você. Ai, Gil, Oh. meu coração está ardendo.
Enquanto esse episódio aconteceu, nós temos aqui a Natália, do Na Caixa Sabor e Poesia. Inclusive, você pode acessar o Instagram do Na Caixa Sabor e Poesia. A Natália, ela faz poesias. Então, ela pega histórias e transforma essas histórias em arte. Enquanto Lindo. você foi compartilhando a sua história, ela fez aqui, no tempo desse programa, uma poesia sobre a sua vida. Não E eu acredito. gostaria de ler essa composição. Por favor. Vamos ver se eu também tenho estrutura para ler, tá? Não, você tem, tio. Imagina, você é maravilhoso. Aos homens, uma vocação tardia. Aos céus, o tempo certo. 20 anos que não são um dia. Uma espera, um calvário, um deserto. Na certeza de um sim além do matrimônio. Uma consagração, um chamado. Pertencer a Jesus, não como um patrimônio, mas desejar tudo dele e ser seu coração chagado. Assim, gostar de amor, ser esposa do amor e nessa entrega a virgindade perpetuar. Ser ordem das virgens com fervor, dos 18 aos 41. Uma fecundidade incomum. Mãe espiritual e esposa, sem retorno algum. A intimidade que não permite a desistência, mas a essência de habitar Jesus e dele ser um. Com carinho, Gil Tavares, Colbcast, Natália Forte, Nossa. na Caixa Sabor e Poesia. Uma pequena via para você. Eu posso olhar para ela? Claro. A Natália, meu Deus. Ô Gil, Natália, eu não tenho palavras, eu posso só dizer que conte com as minhas orações, com a minha amizade que foi construída hoje. Nós nos conhecemos hoje. Então, nenhum caminho é longo para se construir novas amizades. Tudo isso tem um propósito, não é por acaso que eu estou aqui, enfrentando, né, as fragilidades, a timidez, mas você me passou tanta segurança, porque você deixa sair de si o que tem de belo dentro de você. E quem está aqui também, né, aos nossos lados, os bastidores. Isso tem muita importância. Sim. Então, muito obrigada. Eu tenho que agradecer tudo. Eu que agradeço. A nossa história é a mais bela poesia que a gente pode escrever, né, para Jesus. E foi lindo ouvir a sua história hoje, conhecer a beleza de Deus que se revela no seu chamado, na sua vocação e também a sua resposta, que foi linda, é linda a cada dia, nos mostrando um novo caminho, né? Hoje eu tenho certeza que para todos nós que acompanhamos o Colbcast, a Igreja Católica se torna um pouco mais bonita aos nossos olhos, porque para muitos de nós conhecemos um outro tijolinho, um outro pilar que era desconhecido para muitos de nós. Amém. Então que Deus abençoe o seu caminho, o seu chamado. Muito obrigado por estar aqui e também por compartilhar a sua história. Amém. Eu que agradeço. E eu agradeço mais uma vez a você que nos acompanhou e te motivo a compartilhar o Colbcast. Compartilhe se foi boa a experiência para você. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui é porque gostou. Compartilhe, envie para os seus amigos, envie nos seus grupos, compartilhe nas redes sociais, nos ajude a evangelizar. Compartilhar é evangelizar, é tornar o evangelho também conhecido, é anunciar o evangelho, é tornar Jesus conhecido e amado. Então que Deus abençoe a você que nos acompanhou. Reza pra gente encerrar? Rezamos. Na presença de Santa Teresinha, com as suas relíquias aqui, nesse estúdio maravilhoso, abençoado, um lugar que cheira rosas. Que ela possa sempre interceder por nós, pelos nossos trabalhos, mas que ela sempre nos ensine que vale a pena amar, vale a pena ter Jesus, que ela nos dê força, que ela nos dê esse ânimo, coragem
precisamos ter a coragem, a audácia de buscarmos o Cristo que espera por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, Rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, Rogai por nós. Maximiano Kolbe, Rogai por nós. Amém. Obrigado. Eu que agradeço, Gil.